Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um livro que os meus alunos do curso extensivo Enem leram e que tantos outros alunos, mesmo sem terem lido, usam na redação do Enem, que é a obra do Contrato Social do Jean-Jacques Rousseau. Eu usei essa versão aqui da editora Princípios, então pode ser que a versão que você tenha mude um pouquinho por conta da tradução, mas a ideia é a mesma. Para os vestibulandos eu acho essa versão aqui bem bacana, tá? Bom, o meu objetivo aqui não é te incentivar a não ler o livro, tá? Então, pelo contrário, sou realmente contra isso. O meu objetivo é te estimular a ler a obra e, consequentemente, passar no vestibular lendo mais. Por isso, não perde tempo, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, porque eu tenho certeza de que os livros vão te ajudar a conseguir o teu sonhado 1000. E com a tua validação, eu posso fazer mais vídeos com esse tipo de conteúdo. Dá essa força para a professora Ira, a tua profira. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero te dizer que nada do que eu te falar substitui a fala de um professor ou de um especialista da área. Então, conversa com o teu professor de filosofia ou com algum especialista, ouça essas pessoas. Aqui é apenas a visão de uma professora de literatura sobre o livro, ok? Então, bora! Vamos começar entendendo o que é um tratado. E por que isso, gente? Porque logo no início do livro, ele vai dizer que se trata de um pequeno tratado, tá? Um pequeno tratado que foi extraído de uma obra mais extensa. A obra que ele está falando não está escrita nessa versão aqui que eu tenho, mas anota aí. É a obra Instituições Políticas. Como ela não foi finalizada, o autor destruiu várias partes dela e com os trechos que sobraram ele fez o contrato social. Todo tratado é um pacto, um acordo. Quando a gente pensa em tratado internacional, por exemplo, é um acordo por escrito entre estados e organizações. Ou seja, por se tratar de um consenso, não há uma hierarquia entre esses estados e essas organizações. Então, é um documento democrático de direito, é uma fonte democrática de direito, sacou? Agora, voltando para o Rousseau um pouquinho, eu quero te falar o seguinte, que há uma tríade contratualista. 3 autores que falam sobre um contrato. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Em épocas diferentes, eles falaram sobre o tal do contrato social. E apesar deles terem algumas diferenças entre si quanto ao entendimento desse acordo social, desse pacto, desse contrato, o que eles querem dizer, basicamente, é que a união dos indivíduos cria um corpo coletivo e elege um Estado que vai trabalhar para garantir e proteger os direitos do povo. Quando uma coisa não está sendo garantida, a gente diz que houve uma quebra, um rompimento do contrato social, quebra do contrato social. Aqui no nosso vídeo o foco é falar sobre o Rousseau, porque afinal esse foi o livro que eu e os meus alunos lemos lá no nosso clube de leitura, mas eu te sugiro que você procure sobre o Hobbes, sobre o Locke e estabeleça as diferenças desse contrato. A obra do Contrato Social do Rousseau é dividida em livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. A parte que eu mais vou me debruçar aqui é a do livro 1, porque eu considero que nela é que contém a ideia maior que você precisa compreender. Mas de qualquer forma, eu vou te falar um pouquinho sobre o que tem em cada parte, tá bom? Não vou te deixar abandonado não. Vamos lá. No livro 1, basicamente, ele vai dizer como que o corpo coletivo, que é a sociedade, e o Estado são formados, e o que significa o tal do pacto social. É uma parte bem complexa, mas com paciência e determinação você consegue decifrar e vai passar até gostar do raciocínio, tá? Como diz a professora e minha amiga Mila Borges, nada pode parar um coração determinado.
No livro 2, nosso Rousseauzinho vai falar da funcionalidade do corpo político, de como o Estado e os cidadãos devem agir, de como as leis devem ser regulamentadas, sobre quais são as melhores regras para uma sociedade, sobre quais são os limites do corpo político, sobre os problemas da extensão do corpo político, sobre os maiores desafios de uma legislação, que são a liberdade e a igualdade. Esses termos você já está um pouquinho familiarizado. Lembra da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade? Então, o Rousseau, o queridinho da Revolução Francesa, influenciou diretamente esse movimento, mas isso eu vou te falar um pouquinho mais à frente. Essa parte 1 também fala sobre a necessidade que cada povo tem de ter uma legislação própria, ou seja, a necessidade das conveniências de cada povo. E isso, gente, acontece devido a diversos fatores, como, por exemplo, a localização geográfica, que influencia muito a forma como uma nação vai funcionar. E aí, consequentemente, as leis vão ser diferentes, porque elas vão ser criadas, regulamentadas e regidas de acordo com a necessidade daquele povo ali. Então, ele vai falar bastante da divisão das leis, que é uma parte fundamental do livro. Vale a pena procurar essa divisão e se inteirar, já que aqui o tempo é curtíssimo, né? Para quem tem a mesma edição que eu, essa divisão tá nessa página 53, tá? Já no livro 3, ele vai falar das diversas formas de governo: democracia, aristocracia e monarquia. Mas antes disso, ele vai definir o que se entende por governo. Depois de falar sobre cada uma das formas de governo, ele vai abordar os governos mistos. Mas por falar em democracia, tem uma parte desse livro que eu acho linda, 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 e que diz assim, eu vou ler para você, peraí. Nada mais perigoso do que a influência dos interesses privados nos assuntos públicos. Aí, gente, eu te pergunto, tá? Eu pergunto para vocês. Um governante pode governar como se estivesse dirigindo uma empresa familiar? Ou ele deve governar para lutar pelos interesses do povo? Na empresa familiar, o interesse é particular, mas como diz Rousseau, o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse do povo. Para esse tema, eu sugiro fortemente que vocês vejam a proposta de redação e a coletânea da prova de redação da Fundação Getúlio Vargas de 2020, que vai falar sobre um termo chamado Estado-empresa. Acho que só pelo nome você já se ligou, então procura. FGV 2020, prova de administração. No livro 4, ele vai falar que a vontade geral é indestrutível. Ele vai falar dos sufrágios, das eleições, dos comícios romanos, do tribunato, da ditadura, da censura e da religião civil. Uma outra coisa que eu acho muito legal é que nessa parte ele fala sobre o ato de escrever política. Ele diz que como é um cidadão livre e tem o direito de votar, ele também tem o dever de se instruir. Então, sabe aquele ditado, nada a ver, que você vê por aí, que você ouve por aí, né? Sobre política não se discutir? Rousseau vai dizer que não, que tudo é política, que somos parte de uma sociedade e que é nosso dever falar sobre política, discutir sobre política, fazer valer o nosso papel de cidadão. E tá errado, gente? Claro que não, né? Rousseau vai dizer que o homem nasceu livre, mas por toda parte ele se encontra preso a ferros. Aliás, essa é uma frase linda, muito marcante na obra e que pode entrar perfeitamente na tua redação. Anota aí. Vou falar de novo. O homem nasceu livre e por toda parte encontra-se preso a ferros. Aí ele continua assim: acredita ser senhor dos outros, mas não deixa de ser mais escravo do que eles. Eita, frase linda para colocar no texto. Super útil. Quando eu li esse pedaço do livro, eu me perguntei: que ferros são esses? Mas antes de entender a que ferros os homens estão presos, é preciso entender também que o mundo possui uma ordem social. E essa ordem social é, segundo Rousseau, um direito sagrado e que serve de base a todos os outros direitos.
O problema é que ele vai dizer que esse direito não é um direito natural, mas um direito fundado sobre convenções. Então, nossa pergunta agora tem que ser: quais são essas convenções? Eu já vou te falar que a primeira delas é a família, que é o primeiro modelo das sociedades políticas. Então, a linha de raciocínio que ele vai construir começa na ideia de família. E por que isso? Porque nesse livro 1, ele vai traçar a ideia de como o homem vai de um estado de natureza até um estado civil. Você entendeu? Bom, para você entender melhor, vamos fazer esse caminho juntos, tá? Olha só. A família é a mais antiga de todas as sociedades e é a única convenção que é natural. O homem fica sob a tutela dos pais enquanto ele não tem condições de se autogovernar. Depois ele cresce, ele se liberta da tutela da família, tornando-se senhor de si mesmo. Se ele se mantiver preso à família, é um ato voluntário. É aí que Rousseau vai fazer uma comparação entre a família e a formação da sociedade, já que a família é o primeiro modelo das sociedades políticas. Então, o pai é a figura do chefe de uma sociedade e o povo é a imagem dos filhos. Todos nascem livres, tanto o chefe quanto o povo, e não trocam a sua liberdade natural por nada, a não ser que haja alguma utilidade nisso. Então, quando o filho fica na casa dos pais, mesmo depois dele já ter condições de se autogovernar, é porque há algo de útil nessa situação. Isso acontece também na formação da sociedade. A única diferença é que na família o amor dos pais compensa os cuidados, que muitas vezes são cerceadores, mas enfim, que esses pais dedicam aos filhos. Já no Estado, não há amor pelo povo, apenas o prazer de comandar, de submeter as pessoas à vontade daquele governo. Assim como é no Estado absolutista, por exemplo. É aí que vai começar a ideia de que a espécie humana é dividida em rebanhos de gado. Cada rebanho com seu senhor. E esse senhor acaba por escolher os seus gados, para depois devorá-los. Então, quando nos submetemos a senhores, nos colocamos numa relação de dominador e dominado, escravo e senhor. O que impede o homem de ter o seu direito natural garantido, de ser bom e livre. É a teoria do bom selvagem. O indivíduo é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Nessa relação, o Rousseau vai dizer que ela é estabelecida pela força e que força não é autoridade legítima, que força não produz direito algum, logo não se pode governar pela força. O autor vai dizer que escravo e direito são conceitos que se excluem mutuamente, porque eles são contraditórios, não tendo por que existir. Aí, uma outra ideia começa a surgir. A ideia de que o interesse privado vai corromper o homem e fará com que haja privação de liberdade e escravidão, por exemplo. Então, o interesse de todos deve se sobrepor ao interesse privado, para que não haja desigualdades entre os homens. E é assim que surge o pacto social. O que o Rousseau vai dizer é que é preciso que os homens se unam e vivam em um sistema de colaboração mútua. Você está me entendendo até aqui? Ele está querendo dizer que o sistema político ideal será aquele em que haja uma maneira das pessoas se associarem, defendendo e protegendo a pessoa dos bens de cada um. Assim, com a união de todos, não haverá senhores, e o indivíduo só obedecerá a ele próprio. E assim ele vai continuar sendo tão livre tanto quanto nasceu. A soma das forças individuais formará um corpo coletivo e moral, que será o Estado. Cada pessoa será um membro associado a esse Estado que representará os interesses do povo. Então, os associados, quando pensados no coletivo, se chamarão povo.
Quando pensados no nível particular, eles serão cidadãos, porque eles participam de um corpo coletivo que construiu uma vontade soberana. Então, é necessário criar um Estado baseado na vontade geral, para que se evitem as desigualdades. A convenção é a lei. A lei vai levar o homem até o seu estado civil. O homem sai do seu estado natural, que facilmente será corrompido pelos interesses individuais e pela propriedade privada, e vai para o seu estado civil, no qual existe um governo em que os indivíduos vivem pelo bem de todos, ou seja, um estado democrático. A partir dessas ideias do Rousseau é que a Revolução Francesa foi inspirada. Olha só a importância e a força do Rousseau. Então, para que o homem seja livre dos grilhões que o corrompem, só há uma solução: o Estado democrático. Deu para entender um pouquinho mesmo? Então tá, vamos falar agora um pouquinho sobre os temas de redação. Eu acho que já deu para perceber que quando a gente fala de garantia e proteção aos direitos do povo, tudo que não cumpre esse acordo é uma quebra do contrato social, um rompimento do pacto social. Então, dá para usar em praticamente todos os temas de redação, principalmente numa realidade Enem, que adora ler, né? Enem adora ler. Mesmo sabendo que pode caber em tudo, tudo é muita coisa, né, gente? Então, eu vou colocar aqui na tela alguns temas possíveis que dialogam com essa quebra de contrato. Primeiro tema: o impacto da escravidão sobre as relações de trabalho atuais. Como Rousseau fala muito sobre essa relação de liberdade e escravidão, fica muito maneiro colocar isso no contrato. Segundo tema, o impacto da implementação da tecnologia no mercado de trabalho. Bom, dependendo da problematização que você fizer, dá para pegar um caminho de como a tecnologia precariza o trabalho e o profissional, fazendo com que fique escravo do trabalho. É a tal da uberização. E aí você consegue também fazer essa relação de liberdade e escravidão que o Rousseau fala. Terceiro tema: desafios da educação como promotora do pensamento crítico. Quarto tema: caminhos para melhorar a educação básica. Quinto tema: analfabetismo. Sexto tema: desafios da tecnologia na educação. E, meu filho, tantos outros temas. Mas claro, né, gente, sempre problematizando, sempre indicando que se o direito, por exemplo, a educação, a tecnologia hoje em dia é uma forma de cidadania. Muitos são os serviços que são feitos através dela. Então, se esses direitos que eu te falei não são garantidos, fazendo com que a gente se torne escravo e que a gente tenha que vender, alienar a nossa liberdade, há uma quebra, um rompimento do contrato social. Você entendeu mesmo? Fluiu até aqui? Bom, gente, eu repito, isso é apenas uma leitura de uma professora de redação e de literatura. Nada supera a visão, o olhar de um professor ou de um especialista da área. Dialogue com essas pessoas, estude e cada vez mais tenha o teu conhecimento e as associações com os temas de redação mais profundos, cada vez melhores. Como dizia Kant, sapere aude, galera. Ou seja, ousa saber. Queria tatuar isso, sapere aude, muito lindo. E é com essa frase divina que eu me despeço de vocês, por hora, mas eu te espero no próximo vídeo.